Bom, eu queria que o senhor explicasse para a gente, principalmente o momento do resgate dos bebês, né? Que as imagens realmente impressionam. A gente colocou aqui os dois momentos, né? Dos resgates desses dois bebês, muito novinhos, né? 3 e 7 meses. E eu queria que o senhor contasse como foi essa experiência para o senhor, para os demais que estavam participando desse resgate. Nós fomos pegos de surpresa, né, na noite do domingo, porque esse tipo de situação não costuma acontecer na nossa cidade, lá em Tutóia. A característica da maré é que ela é bem rasa, né, então a gente sempre costuma falar que é tranquilo para banhar, e a gente foi pego de bastante surpresa com isso. Assim que a gente chegou no local, né, do acionamento, foi falado para a gente, né, que tinha uma embarcação que tinha sido naufragada, com algumas pessoas, entre elas 2 crianças, né? Uma de 3 e uma de 7 meses. E aí, logo de pronto, dá uma angústia, né? Porque a gente fica logo imaginando o que está acontecendo, como é que está a situação lá. E aí nós fizemos várias buscas, né? Várias horas de busca. Só que, por conta do horário, a visibilidade fica muito ruim, né? A gente não consegue identificar. Depois que a gente, graças a Deus, conseguiu fazer o resgate deles, a gente conversou com as vítimas, né, sobre como que eles estavam, se eles estavam bem, como é que aconteceu, para entender melhor a situação. E várias vezes eles falaram que, rapaz, a gente via vocês passando perto, só que a gente não conseguia vê-los, a gente não conseguia ouvi-los por causa do vento forte, né, na maré, à noite. Sim. Então, assim, realmente foi uma situação muito desafiadora, né? Graças a Deus, a gente conseguiu fazer um maior número de resgates possíveis. Quando a gente conseguiu acessar de imediato nossos militares, né? O tenente Valdinei e o sargento A. Santos foram logo prontamente retirar as crianças, né, da água, porque eles podiam estar com hipotermia, provavelmente estavam sofrendo de hipotermia, desidratação, porque não são jovens muito, muito novos, né? De 3 anos, acredito que não tinha nem... Não conseguia nem sentar ainda de direito, né? Pela forma do seu corpo, né? Da criança. Então, realmente, um desafiador. A única coisa que a gente tentou fazer mesmo foi tirar da água de imediato, tentar cobrir com algum pano para minimizar o frio e já levar prontamente para o hospital, porque para evitar qualquer dano secundário, né? Entendi. E onde as crianças estavam exatamente? Onde vocês encontraram as crianças? Segundo os populares, né, a gente encontrou eles próximo da Moita Verde. Moita Verde é uma região lá da Praia da Barra que já se aproxima da Praia do Arpoador, porque a região lá do Toranha de Tutóia, ela tem a Praia da Barra, que fica mais para a cidade, né? É a praia da cidade. E existe o município do Arpoador, que ele fica, povoado do Arpoador, que ele fica ao lado, né? Só que a gente consegue acessar pela orla. Então, de acordo com a maré, que ela estava de vazante, a característica dela é que a correnteza puxe, quando ela está de vazante, para o lado do arpoador, né? Então, a priori, pelos cálculos que a gente fez, é que eles estavam próximo da Moita Verde, já em direção ao arpoador, já distante mais ou menos uns 10 quilômetros da Praia da Barra. Um pouco mais, um pouco menos, a 10 quilômetros de distância, né? Então era uma área um pouco longe, assim, e isso também dificultou, né, as buscas, porque a orla é muito grande, então tem vários pontos de acesso. A gente estava com uma dificuldade com relação à maré, porque de primeiro momento ela estava vazando, depois ela virou, começou a encher. Então tudo isso dificulta um pouco o resgate, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu resgatá-los. Eu queria só insistir nessa pergunta, porque a gente recebeu uma informação inicial de que as crianças estavam em cima da embarcação, né? Que a embarcação naufragou, e para tentar protegê-los, o mar estava bem revolto, os pais teriam colocado os 2 bebês em cima. Eu não sei se estava virado, como era que estava. Eu queria só confirmar essa informação. Exatamente. De acordo com o que eles falaram, né, as vítimas, assim que eles conseguiram, que eles observaram que estava entrando água na canoa, que eles estavam em uma canoa de fibra, né, e a canoa,
ela não comportava o número de pessoas que estava lá. Certo. Então, assim que eles identificaram que estava entrando água, a tendência é que se entrasse água por completo, a embarcação ia naufragar, 100%. Então, devido à experiência, né, do piloto, da população, eles embarcaram a canoa. Então, no momento que eles embarcaram a canoa prontamente, isso facilita em algum aspecto, né? Qual é o aspecto disso? Ela fica boiando na água. Então, o piloto alertou para que eles ficassem segurando na borda da canoa virada e colocassem as crianças em cima da canoa. Porque, obviamente, elas não conseguiram se segurar. Claro. Então, as pessoas, os pais, as mães, né, os amigos, todos eram amigos que estavam lá, ficaram dando esse apoio para as crianças que ficavam em cima da canoa. Não sei se conseguiu entender, visualizar um pouco, né? Mas após que a canoa virou, eles colocaram as crianças no topo, né? E ficaram segurando na borda para conseguir boiar. Só que eles informaram para a gente, né, depois, que eles não estavam aguentando mais, porque com uma mão eles seguravam na canoa e com a outra eles ficaram com a mão suspensa, segurando as crianças, né? Porque, como foi falado, o mar estava bem revolto, por causa do vento, lá no meio da orla o vento venta bastante. Então já estavam bem cansados, né? E aí foi exatamente isso que aconteceu. Então, assim, esse momento, né, essa ação dos tripulantes ajudou a salvar, porque eu não sei se o senhor vai me confirmar isso, mas assim, é quase um milagre essas crianças terem escapado com vida, né, pela pouca idade delas. Você tem um recém-nascido de 3 meses no mar. Aliás, eu fico me perguntando por que um recém-nascido estava no mar. O senhor tem essa informação também? Por que essa criança estava sendo transportada dessa forma? Nós não temos essa informação. A única informação que a gente tem é que eles era um grupo de amigos que foram praticar o turismo, né? Sim. Na região ali de Tutóia, nós temos algumas ilhas. E é comum, né, ter esse passeio das ilhas, que a pessoa sai da Praia da Barra, vai visitar a ilha, vê o pôr do sol e volta. Então esse passeio é comum, só que essa embarcação ela não era cadastrada pela Secretaria de Turismo, né? A gente teve essa informação de que ela não era uma embarcação de turismo. Geralmente as embarcações que fazem turismo são lanchas, né? Justamente porque a canoa ela realmente não aguenta, por causa dos ventos e também essa quantidade de pessoas muito grande, né? Então, assim, a gente não tem essa informação porque somente que eles foram fazer o turismo. E aí, na hora de voltar, o vento, né, tava mais forte do que a ida, eles conseguiram ir tranquilamente, mas na hora de voltar, começou a entrar água na embarcação. Entendi. Mas, justamente como você falou, é um milagre mesmo, né? É um milagre mesmo, por vários fatores. O primeiro, a visibilidade. É muito difícil encontrar vítimas assim à noite. Nós ficamos mais de 4 horas fazendo buscas e não era só a nossa equipe do bombeiro, era a nossa equipe, era pessoas ligadas ao turismo na cidade, pescadores, todo mundo bem unido, né, junto, para tentar fazer o salvamento, né, porque muita gente conhecia eles da cidade, eles moravam na cidade. Então, a cidade se mobilizou 100%. Claro. E isso também ajudou, né, a encontrá-los. Mas é muito difícil encontrar no mar, com pouca visibilidade, a maré alternando entre vazante e enchente. Questão de hipotermia, as crianças são muito, muito pequenas, né? A gente vê criança de colo em casa, né? 3, 4 meses, ela não consegue ainda nem sentar, não consegue nem comer, claro, tem que ficar segurando pelo pescoço atrás. É uma série de fatores que é mesmo um milagre mesmo, é um milagre. A princípio, né, tenente, a princípio não é indicado bebês serem transportados dessa forma, em uma embarcação tão rústica, no horário como esse, onde tudo pode acontecer, e sem uma proteção,
Eu não sei se tinha colete, quer dizer, para bebê não tem, mas tem até um telespectador dizendo, olha, não existe colete, até porque assim, o bebê nem deveria estar ali, é por isso que não tem colete de salva-vida para bebê, que ele não deveria estar ali, a princípio ele não deveria estar ali. Mas eu até eu queria que o senhor deixasse essa mensagem, porque a gente tem esse tipo de passeio acontecendo muito ali na região do Delta do Parnaíba. Então, toda aquela região Tutóia, Parnaíba, Delta, nós temos essa prática do passeio. Você vai para ver o Delta. Eu mesma já fui numa lancha e na volta a gente enfrentou, não foi bom não. Eu fico imaginando se ali só tinha pessoas adultas, né? Imagina se tivesse criança ali dentro. A água entrou na lancha, total. Então, não é algo que possa acontecer. E, inclusive, deveria ter mais fiscalização para evitar que esses bebês tivessem entrado nessa embarcação, né? A indicação que a gente dá, né, é que aos turistas, né, que Sim. Não, turistas e também populares, né, que sempre que forem fazer esses passeios, identificar a empresa, se ela é credenciada, se há um credenciamento na prefeitura, na cidade local, né, se a embarcação possui colete salva-vidas, se o piloto, né, da embarcação ele é habilitado, se ele tem experiência, porque realmente quando chega no período da alta estação, muitas pessoas elas querem realizar o passeio e muitas pessoas se prontificam para levar, mas não se sabe as condições da embarcação. Né? Exatamente. Então, a gente sempre indica que a pessoa, quando ela for buscar o passeio, verifique se a empresa é credenciada, se ela tem indicação, histórico de outros passeios, porque assim, quando a gente trata de fenômenos naturais, né, com relação ao mar, vento, a gente não pode controlá-los. Claro. Então a gente estuda, a gente tenta fazer o máximo para minimizar os riscos. Só que sempre alguma coisa pode acontecer. Então, o fato de serem habilitados, de serem experientes, de conhecer a região, da embarcação possuir todos os parâmetros, né, legais, regularizados e que minimizem os riscos é o mais importante, né? E é como foi bem falado pela senhora também, a gente não aconselha que crianças pequenas, assim, muito jovens, façam esse tipo de passeio, né? Até porque, como já foi falado, a forma do corpo ainda não está bem criada, né? Eles estão bem sensíveis ainda. Então, mesmo o movimento do chacoalho da embarcação, batendo na água, atravessando as ondas, já pode causar algum dano para uma criança dessa, né? Na menor das hipóteses, sem cair na água, sem fazer nada, só o saculejo da embarcação já pode prejudicar uma criança. Então a gente não aconselha que crianças jovens, assim, tão pequenas, façam esse tipo de passeio. Tá certo, tenente. Muito obrigada pela sua entrevista. Bom dia, parabéns pelo trabalho de todos aí. É realmente um milagre. Pena que uma pessoa morreu, lamentável de fato, mas poderia ter sido uma tragédia, né? A gente sabe que esse número grande de passageiros e tudo, como o senhor já relatou aí, é de fato algo foi muito arriscado e foi muito importante que vocês tenham conseguido salvar a maioria das pessoas. Muito obrigada, um bom dia.